Olá, meus amigos. Eu sou o advogado previdenciário Diego Dalino Ribeiro e hoje nós vamos falar de quando você perde uma ação previdenciária onde estava buscando um benefício por incapacidade, seja ele um auxílio-doença ou até mesmo um benefício assistencial, aquele LOAS, onde você está impossibilitado ao trabalho e buscou administrativo e até mesmo judicial, porém teve uma decisão negada pelo INSS, pela justiça até mesmo, né? Então, é muito comum, tá, haver o quê? Você tem lá a tua documentação médica, teus atestados, teus exames, laudos, e mesmo assim o perito da justiça entende que você não está incapacitado, levando uma decisão de improcedência pelo juiz, ou seja, uma negativa do teu pedido de benefício negado pelo juiz. O advogado pode entrar com alguns recursos, tá? Mas a gente sabe que muitas vezes, na prática, acaba que grande parte desses recursos são negados também pela justiça, porque, em sua grande maioria, eles decidem com base na confiança do laudo que o perito da justiça forneceu. Por exemplo, se o perito da justiça disse que você não estava incapacitado, por mais que a gente saiba que pode o juiz reconhecer o seu caso avaliando todo o conjunto probatório, né? Seja teus exames, teus laudos, mas nem sempre isso acaba dando certo. E digamos que chegou ao final do seu processo, levando a uma negativa, ou seja, o juiz lhe negou o pedido de auxílio-doença ou mesmo pedido de um benefício assistencial. E agora, o que fazer? Primeira dica que eu lhe dou é o seguinte: verifica se você ainda possui a qualidade de segurado e carência. O que seria? É se você ainda está segurado junto ao INSS. Você deve verificar quando que foi a sua última contribuição previdenciária, ou se você estava em benefício anteriormente, quando que foi o teu último recebimento de benefício, quando que acabou o teu direito ao benefício previdenciário. Por exemplo, você deve contar da data que cessou o teu benefício previdenciário. Nem sempre é a data que você recebeu o valor, mas é a data que realmente acabou o seu benefício previdenciário. Ou a tua última contribuição previdenciária. Você pode consultar isso lá pelo seu extrato de contribuições previdenciárias. Se você está em dúvida, não sabe quando que foi a tua última data, pergunte para o seu advogado que ele vai lhe ajudar a consultar e vai te passar a data. Desta data, você tem um ano para frente, na maioria dos casos, onde você vai estar segurado. Então, você, digamos que parou de receber o benefício previdenciário. Há um ano atrás, você tem um ano e ainda tem mais uma sobrinha, um ano, um mês e 15 dias, mas vamos contar um ano, tá? Você fica garantido no INSS um ano após você ter parado de recolher aquela contribuição previdenciária, ou um ano após ter parado de receber o teu benefício de auxílio-doença, por exemplo. Dentro deste um ano, você está segurado na Previdência. Então, é importante que você não deixe passar mais de um ano sem contribuições. Então, se caso esteja próximo de acabar, é interessante que você volte a recolher a sua contribuição previdenciária. Se você recolhia como facultativo, tem exceção. O facultativo ele vale apenas por 6 meses. Então, tem que verificar lá no extrato se você pagava como contribuinte individual, esse vale para um ano. Agora, se for como facultativo, esse vale por 6 meses. Então, antes de completar esses 6 meses, você tem que voltar a recolher. Se porventura você passou mais deste tempo, já passou mais de um ano, já passou mais de 6 meses, em alguns casos são necessários que você volte a recolher por pelo menos 6 meses de contribuições em dia
e após você volta a ficar segurado novamente no INSS. E quem estava com a carteira assinada? Quem estava com a carteira assinada, ou se ainda está com a carteira assinada e ficou aguardando o processo judicial acabar, é importante que você retome ao seu emprego, que você se apresente na empresa para eles poderem dar prosseguimento ao seu caso. Por exemplo, digamos que você estava incapacitado, ficou lá, pediu no INSS, estava recebendo benefício previdenciário do INSS, chegou o momento que o INSS lhe negou o pedido, você entrou com ação judicial e perdeu a ação judicial. E nesse meio tempo todo, você está com a carteira em aberto. O teu empregador não deu baixa, afinal de contas, está aguardando o desenrolar dessa tua ação de auxílio-doença. Então, neste caso, você tem que se apresentar na empresa, e se apresentar, a empresa provavelmente vai te passar pelo médico do trabalho para ver se você já está apto realmente ao trabalho, para retomar o seu emprego e neste momento tomar uma decisão, seja se a empresa vai te manter ativa na empresa, ou até mesmo tem casos que a pessoa retoma o emprego e após ela vem a ser demitida. Claro que nos casos de acidente de trabalho você tem uma estabilidade. Agora, quando é situações que não decorre de acidente de trabalho, nesses casos você não tem aquela estabilidade. Mas igual, o teu empregador tem que lhe receber, né? Lhe receber e depois dar os devidos procedimentos. Até porque o que você não pode é ficar neste limbo, tá? Neste impasse, onde você não retorna à empresa, nem o INSS também não lhe paga. Então você tem que retomar, tem que definir esta questão. E você que era contribuinte individual, por exemplo, esse período que você deixou de pagar e a tua ação de auxílio-doença, por exemplo, foi improcedente, o que fazer? Você pode pagar esses atrasados, caso você queira contar para tempo de contribuição numa futura aposentadoria, você pode pagar. Agora, se você quer apenas para manter os teus direitos, para futuramente, eventualmente pedir novamente um benefício, muitas vezes esse pagamento em atraso, se você tem interesse em pagar aqueles, digamos, os 6 meses para readquirir a sua condição de segurado, esse pagamento em atraso não vai ser considerado para isso. Tá? Para manter a tua qualidade de segurado, ele só vale as contribuições que você pagar em dia. Tá? Aquela contribuição que você paga, a contribuição em dia, ela é sempre quando você paga até 15 dias após aquele mês. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vou pagar o mês de abril em dia. Esse mês de abril, você tem entre o dia 1º ao dia 15 de maio para pagar. Por quê? Qual que é a lógica deste pagamento? É você trabalhou, por exemplo, o mês de abril, você recebeu o dinheiro, e então você tem entre o dia 1º até o dia 15 do mês seguinte, que é, por exemplo, nesse caso seria o maio, você tem o dia 1º até o dia 15 de maio para pagar aquela contribuição como individual, como autônomo, neste exemplo. O facultativo você só pode pagar no máximo 6 meses de forma retroativa. E também, muitas vezes, não compensa. Né? Então, tem que ver para qual caso você deseja. Mas o que eu aconselho sempre é não deixar passar mais de um ano sem aquela contribuição. O ideal é que seja a cada 6 meses você pagar ao menos uma contribuição para não perder a tua condição de segurado. E por que eu falo isso? Porque veja o seguinte, digamos que você não está totalmente bom ou você está bem neste momento, mas você pretende solicitar novamente um auxílio-doença futuramente. O que acontece? Se você deseja solicitar novamente um auxílio-doença futuro, você tem que cuidar para manter a tua condição de segurado junto ao INSS, que é as tuas contribuições,
E você deve fazer toda uma documentação médica nova, laudo médico, exame. Por quê? Porque é como se fosse pedir todo um pedido do zero, um pedido novo, junto ao INSS. E futuramente, se o INSS vir a negar novamente, você pode entrar com o pedido judicial de novo. Só que a justiça ela também não quer que você fique entrando, discutindo as mesmas coisas que você já entrou, já discutiu antes. Então, por isso que é interessante você mostrar que a tua situação piorou ou que houve um agravamento da tua questão incapacitante. Então, por isso que se faz uma nova documentação médica, se realiza um novo pedido junto ao INSS administrativamente e tomara que o INSS lhe conceda. Afinal de contas, você está segurado, você tem a tua documentação médica. Se porventura o INSS venha a lhe negar novamente esse pedido, você pode entrar judicialmente, desde que você mostre que houve um agravamento da tua situação, que houve uma piora do caso e que você se mantém segurada junto ao INSS. Nesse caso, você pode sim estar entrando novamente com pedido judicial. O importante é que você não desista, né? Se você está incapacitado, que você mantenha a sua condição de segurado. Afinal de contas, o INSS ele está aí para pagar o seu benefício quando você está incapacitado ao trabalho e não tem condições de por si próprio conseguir a sua renda, né? Você não consegue trabalhar e por isso você precisa do INSS. Espero que essas dicas tenham lhe ajudado ou lhe orientado melhor neste momento. E, por favor, se inscreva no canal, deixe algum comentário abaixo. Deixo aqui o meu grande abraço.